Salmo de número 88. O tema dessa mensagem, ela tem muito relação com os momentos que a gente tem enfrentado desde novembro até agora, né? Eu e a Adriana temos passado por alguns momentos, e a Adriana, ela tem encarado pesadamente o tratamento dela, mas graças a Deus nós estamos chegando no final. Faltam oito sessões e estará encerrado essa parte de radiação, e graças a Deus o médico disse pronta para viajar. Então a gente vai estar lá às 5 da manhã ou antes. Terminou no dia 7, a gente já viaja, a gente nem vai em casa mais, já passa direto pegando a estrada. E aí, se Deus quiser, tudo dando certo, logo logo estaremos de volta. Mas o tema que eu escolhi é A Noite Escura da Alma. E esse é um salmo que eu vou abordar somente algumas coisas, porque este salmo já foi pregado aqui na igreja, e eu fui o tradutor. Foi pregado pelo pastor Craig Murray, e eu traduzi. Então você vai ter como comparar, e você vai ver que algumas coisas nós estamos conectados, outras coisas eu trouxe uma parte, que foi uma parte que eu coloquei no livro, que graças a Deus está terminado. E assim, são 3 capítulos, capítulos 6, 7 e 8 do livro. Eu vou tratar sobre soberania problemática. O título do livro, vocês já devem imaginar, e todo mundo já conhece: o livre-arbítrio de Deus e a soberania do homem, reconciliando a nossa escolha com a soberania divina. É o título e subtítulo do livro. Eu estou só na reta final do corretor para submeter à editora e aí aguardar toda essa parte, esse processo. Vai ficar 300 páginas, não queria que fosse grande essa obra. Quando eu voltar, eu preciso voltar com outro livro, eu voltarei com outro livro para ajudar. Se você quer um livro de graça, um livro Sacerdócio do Crente, está no site da igreja. Você pode baixar o Sacerdócio do Crente, Devolvendo o Crente Sua Identidade, David Dawson e eu. Você pode baixar, é um livro gratuito. Tem uma editora que está considerando a possibilidade de publicar, reeditar, mas você pode pegar de graça. Se você quiser também, Aperfeiçoando os Santos, tem livro 1A e 1B, Estabelecendo a Visão também, você pode pegar. Se não tiver, pode entrar em contato com a mídia, que tem feito um trabalho excelente. Acho que todos chegaram, e nós vamos estar trabalhando esse tema difícil. Salmo 88 diz o seguinte: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida jaz-se à beira da morte. Sou contado com os que baixam uma cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração.
Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, ao tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós muito te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê condições físicas, emocionais, para eu poder conseguir terminar a exposição do texto hoje. E recebe toda a honra e toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, eu quero dar a vocês aqui o plano da exposição, para que você se situe o que eu vou fazer, certo? Eu vou dividir basicamente em 3 partes. Eu vou ter uma parte que eu vou expor o Salmo, para você conhecer a estrutura, os detalhes do Salmo como um todo, já que não é tão simples quanto a gente parece. Às vezes tem estruturas subjacentes e a gente precisa falar um pouco da estrutura. Vou mover da estrutura para a teologia desse salmo específico, mas eu não vou me prender somente nesse salmo, porque eu estou muito querendo explorar um tema que eu venho pensando. Eu vou ampliar um pouquinho a mais, e eu encerro trazendo algumas lições que têm a ver com o salmo de forma mais prática. Então são 3 momentos. Eu vou expor a estrutura do salmo, toda essa questão linguística do salmo, a estrutura do salmo como um todo, como é que o autor dá pistas para que a gente capte a ideia central do salmo. Depois eu vou passar sobre alguns pensamentos teológicos que saem e eles aparecem aí, a gente amplia para ver como isso se encaixa na teologia bíblica, e então eu encerro não deixando ninguém sair sem algumas lições práticas para a nossa vida. Eu tenho orado a Deus muito nessa pregação. Eu passei já essa semana inteira, porque eu até compartilhei com a Adriana várias vezes, eu acho que eu compartilhei com Silvani, com Bruna, a minha dificuldade de lidar com esse salmo e a fragilidade com que eu estudando o salmo, eu tinha que interromper devido à parte emocional. Não consegui me conter, não tinha como encaixar. Então eu pedi a Deus que eu tenha condições de não deixar a parte emocional tomar conta e me tirar a chance de ser claro com vocês. Então esse é um salmo que não é muito atraente. Vocês podem ver que logo de início o salmo termina com qual palavra? Olha aí. Um salmo que termina com... Eu fiquei todo arrupiado aqui, né? Um salmo que termina com trevas. Ninguém quer cantar isso. Isso era parte da inódia israelense. E ao contrário do que a gente imagina, né? Nossa leitura é muito seletiva. Já prestou atenção como nós somos apegados sempre a gritos, jargões de vitória. Por quê? Porque quando eu tenho o poder da palavra, eu controlo as circunstâncias. Quando eu percebo que eu sobressaio na minha soberania, eu sou autônomo, Deus acaba sendo contingente às minhas ações. Ele depende de mim, Ele move a pedra se eu mover primeiro aqui. Alguns acham assim. Esse é um salmo chocante, mas ele não está só. Nós temos muitos salmos com essa característica. Nós chamamos de salmos de lamentação, é como a gente chama. São salmos de lamentação, porque o que nós vemos no livro do Salmo, basicamente, é 3 categorias gerais. Claro que não se encaixa em tudo, mas você vai perceber que tem salmos que a pessoa está totalmente orientada, ela tem uma relação com Deus, de orientação total. Tuas misericórdias duram para sempre. Olha que orientação. Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Olha como esse salmo traz para nós uma orientação. Aqui o salmista se encontra totalmente orientado.
E tem salmo que é de desorientação. Esse rapazinho aqui, ele declara no verso 15, se você olhar direitinho, ele diz: ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Tem salmos que é de desorientação. O salmista está desorientado, ele não sabe o que fazer. As coisas não estão sob o seu controle, ele não consegue explicar tudo que o cerca. E desorientado, ele vai então pedir a Deus reorientação. Ele vai pedir ao Senhor que devolva a ele a paz que ele precisa, que restaure o seu estado de calamidade. Nesse mundo de salmos, é impressionante como a igreja tem ignorado muito a parte de lamentação nos seus cânticos. Imagine cantando uma música dessa. Imagine, olha o que ele diz sobre Deus nesse texto. Tu puseste isso, tu com a tua ira, tu me arruinaste, tu acabou com tudo, tu acabaste com tudo. Tudo ele bota na conta de Deus. É como se ele pegasse Deus como soberano e colocasse os pés de Deus no fogo. E Deus tentando levantar os pés, ele lança o problema para Deus. Quem de nós temos coragem de cantar uma música assim? E nas nossas músicas decretam vitória. A nossa música é muito assim, de confissão positiva. Esse salmista olha de um lado, ele olha do outro, ele está completamente desorientado. Mas de forma diferente de outros salmos. Ele não traz muita coisa assim para você terminar empolgado, não. É por isso que quando a gente chega nesse salmo, logo a gente pula dele. Mas se chegar no Salmo 109, a gente fica chocado com o Salmo 109, porque no Salmo 109, ele parece destilar um certo ódio também. Cubro de ignomínio os meus adversários, desbarata eles. O Salmo escandaliza a gente também, porque me parece que não tem um tom de salmo cristão. Mas vamos falar sobre a realidade? Olha a quantidade de salmos de lamentação que nós temos na Bíblia. Olha aí. Olha a quantidade, essas bolinhas aí. Não dá nem para ver o que está lá dentro, né? Mas cada bolinha dessa é um salmo e é considerado salmo de lamentação. Dentro da Inódia judaica, o livro dos Salmos era o cântico dos judeus. Bonito demais se tivéssemos um gravador para a gente ver como esses homens compunham, que tipo de música que às vezes eles sugeriam. Música segundo o Lagar. Eu fico imaginando, que música era essa? Que música era essa? Mas tem salmo que a gente anima demais. Salmo 139, todo mundo conhece, não conhece? Senhor, tu me sondas e me conheces. Todo mundo cita com a vantagem. Mas lá no finalzinho, a gente pula aquela parte quando ele diz: filha de Babilônia, feliz quem pegar a cabeça dos teus filhos e esmagar na parede. Nessa hora a gente fica mudo, né? Fica mudo porque como é que a gente age assim? A gente percebe que não há muito lugar para lamentação na nossa música hoje. Por alguma razão, a igreja resolveu extirpar da adoração o lado negativo da fé. Por isso que o capítulo 6, 7 e 8 do livro, a gente chama de soberania problemática, porque a gente foge àquela soberania, a situação está complicada. Mas olha a quantidade de salmos, todos esses salmos, 59, são salmos de lamentação. Em um momento ou outro você vai ver que ele vai irromper e ele vai estar escancarando claramente. Agora, a estrutura para você poder ler os salmos eu quero dar hoje. Como é que você vai poder analisar as estruturas? Na verdade, o que nós podemos perceber aqui é que na história da salvação existe uma estrutura do salmo. Todo salmo, se você olhar, da história da salvação, especialmente esse gênero chamado lamentação, você vai encontrar aí esses itenzinhos comuns, porque você vai ver que, com base no Êxodo, um cântico
do êxodo. O êxodo começa como? Começa com um povo cheio de angústia, sendo oprimido por Faraó, e de repente eles vão orar, vão lamentar, dizendo que estão sendo maltratados. Vem uma resposta dos céus, Deus envia a libertação, e o povo termina cantando e louvando ao Senhor. Esse é o êxodo. Essa história fantástica da salvação está lá em Deuteronômio capítulo 26, resumido nesses versos de 6 a 11, basicamente. Você vai perceber que ele traz em Deuteronômio um resumo do êxodo. E ali é exatamente a estrutura de uma literatura de lamentação. Ela sempre começa assim: as coisas não estão bem, estão atribuladas, e então eles lamentam diante de Deus, e Deus escuta o clamor e a angústia do seu povo, e Deus manda libertação, e então o povo ecoa em louvores. Está vendo essa estrutura aí? O que nos choca é que esse Salmo 88, ele é composto e ele termina no final do segundo item. Ele está angustiado, ele está cercado por dificuldades, ele se sente totalmente isolado. Por mais que as pessoas queiram consolá-lo, ele joga para Deus e diz: o Senhor afastou de mim todo mundo que eu conheço, os meus amigos não se aproximam mais. É difícil ter amizades na tribulação, porque as pessoas não nos entendem. Elas não têm noção do que a gente passa. Quem está no meio da tribulação, quem está no meio da aflição, é muito complicado, porque é difícil a gente escolher palavras para consolar. Eu tive a maior dificuldade para consolar a Adriana naquela primeira fase, porque eu escolhia salmos assim, eu escolhia textos altamente positivos, para levar a Adriana para cima e mostrar para ela que nós temos um Deus soberano, que a gente pode confiar. Mas eu percebi que não surtia tanto efeito, porque tem horas que conversinha fácil e baratinha, sabe aquele tipo de conversinha? Tenha fé, minha irmã, meu irmão, você não crê no Senhor não? Não cola. De repente Deus colocou no meu coração, eu disse: sabe de uma coisa? A Adriana passou uma sexta-feira escura da alma, eu não estava em casa, eu fui dar aula, e quando eu cheguei, eu olhei para a cara dela, ela estava com os olhos super inchados. Eu percebi na hora que ela tinha chorado tudo. Não podia falar com a mãe dela, porque a mãe tinha tido um AVC. Não podia compartilhar com a minha família, porque a minha mãe tinha tido uma trombose. Não podia falar com os irmãos, porque ela sozinha naquela hora, eu lembrei desse salmo. A única coisa que eu fiz foi deixar esse salmo aberto. Eu disse: eu não vou falar com ela não, eu vou deixar o salmo aberto. Eu vou deixar lá e ela vai ver o salmo. A nossa Bíblia geralmente fica na nossa mesa, onde ela se levanta cedo, faz a leitura, eu levanto, eu deixei aberto. E esse salmo chegou lá. E esse salmo não veio com conversinha barata. Não foi fácil. Não veio com uma esperança falsa, como se a vida não fosse assim. A vida é assim. Esse salmo, ele é tão realístico, que ele é uma afronta à fé convencional. O que é que a fé convencional diz para nós? Levante a cabeça, encare a coisa de frente. Essa é a fé convencional. Esse salmo, ele é radicalmente oposto a essa fé condicional. Ele não nos chama para fazer de contas. E esse salmista aqui, Emã, ele é contado entre os sábios de Salomão. Só Zera era mais sábio do que Emã. Só Zera era mais sábio, mas ele era alguém que fazia parte de um círculo de sábios de Salomão. E é bem certo que ele não está se referindo a si mesmo. O tipo de literatura parece insinuar que ele está encarnando aqui, ele está trazendo a imagem da comunidade de Israel em uma fase inexplicável de ausência da revelação de Deus. Aquele momento quando a revelação era rara, aquele momento quando Israel queria ouvir Deus a qualquer custo e Deus estava totalmente em silêncio. Me parece que é uma composição que era feita para cantar à noite.
Porque é na noite que as coisas ficam turvas. O caminho não é claro para nós. Não é fácil trilhar quando as trevas nos cercam. E aí essa composição de lamentação começa a falar de alta angústia. Esse homem está numa situação, ele representa uma comunidade que está totalmente decaída. E ninguém venha falar com ele essa conversinha baratinha que a gente costuma ouvir, como se fosse só assim. Se você quiser se apresentar como nós somos teólogos, né? Qualquer coisinha que fala, a gente acha uma resposta teológica. Pastor, eu estou com depressão. Irmão, eu estou com depressão. Aí já vem uns teólogos de plantão, né? Que tipo de pecado? O que é que está acontecendo? O que foi que você fez? Esse tipo de salmo, ele não aceita esses arrazoamentozinhos fáceis. Parece que esse salmista e essa comunidade que está sofrendo e aflita, não adianta você vir com argumentos racionais, no sentido de querer explicar o que foi que aconteceu. Existe depressão, existe problema que nós não temos uma explicação. Não temos. Podemos ficar depressivos por algum pecado? É óbvio, ficamos. Mas eu duvido que toda depressão é pecado. Eu duvido que William Cowper, nascido em 26 de novembro de 1731, um garoto que tem uma família brilhante na Inglaterra, tudo para dar certo, aos 10 anos de idade a mãe dele morre. A mãe de William Cowper vai morrer, e aí o pai pega o William, não tinha condições de ficar, coloca logo num estudo de uma escola interna, no internato. Toda escola interna e todo internato tem que ter aquele velho bullying, né? E aquele menino sofreu tudo que podia. Aos 18 anos, ele termina, ingressa no curso de Direito, mas é um menino totalmente inteligente, mas tão depressivo, que pensaram que ele tinha problemas mentais. Ele se forma em Direito, logo cedo, aos 32, ele é chamado para fazer parte da corte, entrar na carreira do magistrado, mas ele não demora muito tempo e ele abandona. Depressão profunda, sem entender nada, ele tenta tirar a sua vida, e a primeira coisa que ele faz, ele vai para uma ponte para se jogar. A ponte tinha uma grade, e ele precisou, naquele lugar que ele queria se jogar, precisou subir na grade, uma grade enganchou na roupa dele, ele pelejou para sair de lá, e alguém teve que vir arrancá-lo, porque ele ficou enganchado. Nem dava para pular, nem dava para terminar, alguém veio, socorreu a ele, e ele não pôde se matar. Ele correu para casa, pegou uma porção de remédio antidepressivos, e ele tomou. A empregada doméstica pegou e socorreu, e ele sobreviveu. Ele disse, já sei como eu vou morrer. Pegou uma faca, se segurou e se jogou por cima, pois a lâmina da faca quebrou, e ele nem sequer se cortou, e nem nada. Ele disse, tem uma maneira que não tem perigo de eu me matar e alguém atrapalhar. Pegou uma corda nova, amarrou a corda, preparou tudo e pulou. Se jogou. Quando ele perdeu a consciência, já tinha alguém segurando ele, cortou a corda e tirou a corda do pescoço dele. Não demorou muito, e ele se deparou em Romanos. E ele encontrou a graça de Deus, e ele se entregou a Cristo Jesus, e ele entendeu que ele fez de tudo para se suicidar, mas ele concluiu, nem para me suicidar eu sirvo. Então tem que ser obra da graça, para alguma coisa em mim dar certo. Esse rapaz foi ovelha de John Newton, o famoso traficante de escravo. Compositor de muitas músicas, 250 músicas. Dessas, 68 é de composição de William Cowper. A vida inteira dele foi debaixo da depressão. Ele nunca se recuperou da depressão. Morreu idoso, mas nunca se recuperou, nunca entendeu, porque nunca saiu. E Newton usava ele
para compor os hinos de William Cowper. Até hoje são cantados. E eles tocam a vida, porque no meio das nuvens, uma das músicas dele, o Senhor se move misteriosamente. E mesmo a vida inteira com depressão, nunca tirou, sabia que foi Deus quem o conservou, e ele achou o ministério dele. E ele deixou uma contribuição gigantesca para a cadeira acadêmica romântica inglesa. Mas a contribuição dele para nós é muito maior, porque os seus hinos confortam, consolam, dão esperança em meio a muita tribulação. Mas esse salmista aqui, é difícil da gente poder engolir esse rapaz. Como é difícil. Então deixe-me passar um pouquinho alguns itens aqui. Olha, dá uma olhada rápida nesse salmo para você ter a ideia. A tese que eu quero elaborar conosco é que lamentação é adoração. E a razão por que ela é adoração é porque ela expressa uma fé perseverante, mesmo que, você vai entender o que eu quero dizer. A maioria de nós aqui, se reconhecêssemos Deus como distante, e o salmista reconhece, ele diz: eu clamo ao Senhor de dia e de noite, e o Senhor não me responde. Eu chego diante da tua presença, e o Senhor não está nem aí, não inclina os teus ouvidos. Você continuaria firme e agarrado em fé a um Deus que fosse distante para você? Pense nisso. Você continuaria firme na sua fé se você achasse que esse Deus é opressivo? Olha o que ele diz no verso 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos. Eu e você, geralmente, a gente ora assim: Senhor, eu entrei, não é culpa do Senhor, nem foi o Senhor que me colocou. Eu entrei na cova, eu entrei em lugares tenebrosos. Ele não tem meias palavras, ele não foge a maior de todas as verdades nas Escrituras. Deus é soberano de tal ponto que se ele se colocar contra um curso, esse curso não se mexe, e se ele for a favor desse curso, ninguém pode barrar, porque ele é absolutamente soberano. Agora, a relação de Deus, nós vamos perceber, com essas coisas, ele não furta-se a tentar explicar, ele diz quem foi a causa. Eu estou nesse buraco, foi o Senhor que me colocou. Eu estou aflito, é por causa da tua ira. Em nenhum momento, se você olhar, ele entra na razão teológica. Porque a maioria dos salmos de lamentação, você vai ver que ele apresenta, dizendo assim: pecamos contra ti. Temos desobedecido, transgredido os teus mandamentos. Não é assim que geralmente o salmista, ou lamentações, ou outros fazem? Ele não dá uma razão, e não me parece que ele quer que nós, com a nossa imaginação teológica, fiquemos procurando por que ele entrou nisso aí, por que fulano está com esse problema. Olha, se está com esse problema, tem que ter alguma razão. Tem problemas que nós simplesmente não podemos encontrar uma razão. O coitado de Jó nunca entendeu o que ele passou. E não adianta a gente querer explicar como se Jó soubesse de tudo isso, porque termina o livro de Jó, e Jó pede uma audiência com Deus, e o mais impressionante é que quando Deus dá a oportunidade, Jó diz: eu quero chegar diante de Deus porque eu quero argumentar a minha causa. Aí Deus se apresenta diante de Jó. Olha como Deus se apresenta: quando eu lançava todos os fundamentos, aonde tu estavas? Quando eu separava as águas, aonde tu estavas? Quando eu nomeei cada estrela, cada constelação? Deus termina de passar tudo, aí para e volta para Jó e diz: agora fala, o que é mesmo que você queria argumentar? Você está aqui diante de mim, fala. Lembra o que Jó disse? Ele disse assim: eu vou colocar
a mão na minha boca, porque falei do que eu não sabia. O que Deus está dizendo para Jó é: criaturinha, você não tem condições de explicar o mínimo daquilo que você pode aparentemente avaliar. Como é que você vai entender aquilo que eu estou fazendo com você ou com esse universo? Nós precisamos nos conformar com a nossa criaturidade, porque às vezes a gente parece tão ansiosos, carregados, porque achamos que somos um tipo de Deus que pode controlar as circunstâncias. É como às vezes eu me pego dirigindo na cidade de Fortaleza. Sai da frente, para aí, esse cara não anda, essa pessoa não anda, não passa, olha ali, diz só 60, ele está em 40, eu estou vendo que ele está em 40. Eu até brinquei, eu disse, deveriam fazer uma estrada só para mim, que eu ia dirigindo sozinho, né? Como se a gente controlasse. A gente não controla nada. Agora traz isso para o âmbito da nossa ansiedade. Eu estou com um problema no casamento, eu acho que eu posso, então eu vou manipular, eu vou tentar todas as formas. A insegurança, começa a criatividade e aí vai. Não adianta. Não é dessa maneira. Não vai resolver. Não vai. E nem sempre a gente vai ter uma explicação que a gente gostaria de ter para acalmar a nossa alma aflita. Mas olha o que eu quero mostrar, meus irmãos. Você continuaria crendo em um Deus distante, em um Deus que você, sem nenhuma razão concebível, se manifesta opressivo, te colocando diante da cova? Você continuaria firme se esse Deus nunca respondesse nada para você? Se você me perguntar sobre o que esse salmo fala, qual é o ponto central desse salmo? Eu queria dar para você a razão principal que ele quer falar para nós. Esse cara aqui, ele não abre mão da sua fé no seu Deus, em hipótese nenhuma. Nem que esse Deus seja a causa dos males que ele está passando. E ele diz que é. Ele não abre mão de crer nele. Ele não abre mão da sua fé para se mover no ateísmo frustrado. Eu abandonei, eu não quero mais saber desse Deus, eu não creio mais nele, e eu rejeito a ele, porque eu me decepcionei. Ele diz, eu estou decepcionado, eu posso estar aflito, eu posso estar abatido, mas ele sabe, diz, ó Senhor, verso 1, ó Senhor, Deus da minha, ele não abre mão disso. Ele não abre mão. E aqui tem um alicerce desse salmo. E essa estrutura de lamentações vai nos levar fortemente a rapidamente percebermos alguns aspectos. Por 3 vezes ele vai tratar sobre trevas. Ele diz basicamente por 3 vezes, ou tenebroso, ou trevas tomaram de conta, e ele encerra também com a palavra trevas. Se você olhar direitinho, você vai perceber no salmo que por 3 vezes a palavra trevas vai aparecer neste salmo. O que eu quero trazer agora é um pouco teológico, e eu vou pedir que você tenha paciência comigo. Como é a minha última pregação, eu só vou voltar a pregar aqui daqui 12 meses, então eu aproveitei para pregar 3 horas hoje, porque eu dou desconto na frente, né? Eu fiquei pensando, eu digo, ai, tem tanta coisa boa nesse salmo que eu gostaria de falar. Era fácil quando eu estava aqui, e eu chegava para eles, eu dizia, eu vou precisar pregar no outro domingo, que aí eu vou fechar. Era muito fácil eu atrapalhar o calendário que o pastor João Nelson organizava. Só que agora eu não posso, não tem como. Mas tenham paciência comigo, por favor, que eu vou conseguir fazer aqui o desfecho. Mas é que eu quero que você note aqui, por 3 vezes, ele chega claramente a declarar que ele está em uma situação de trevas. Mas olha aí o verso 14, aqui para mim tem um ponto que me chamou a atenção, e eu fui pesquisar nas escrituras de forma um pouco mais teológica. Ele diz,
Por que rejeita, Senhor, a minha alma? Se eu tivesse, e você tivesse essa conclusão de que Deus está te rejeitando, o que é que você ia fazer? Vamos ser sinceros, diretos. Se ele não me quer, eu não quero ele também não. Vou procurar outros deuses. Ou melhor, eu nem quero mais saber se ele existe ou não existe. Eu vou ser agnóstico. Mas esse rapaz é assim. Esse rapaz, Emã, nesse gênero literário que representa, na minha concepção, a comunidade de Israel de alguma forma, em algum evento que eu não consegui achar, ele se parece com a nossa poodle Mel. Mel é uma figura. Eu estou estudando no meu birô, ela pula no meu colo, pula no teclado do computador, em cima do iPad, porque o lugar favorito dela dormir é ali do meu lado, no birô, e tocando em mim de alguma forma. Se eu mexo a mão aqui, ela vai escorar, eu tenho que estar digitando, e ela tem que estar tocando. Se eu não deixar, ela vai para o meu pé, alguma forma ela quer tocar. Quando eu bato nela, ou Adriana, ou Adriel, quanto mais a gente joga ela, com poucas horas ela vem e se agarra aos nossos pés. Ela parece que tem uma carência de estar perto de nós, mesmo quando a gente rejeita. Quando a gente faz assim, que empurra ela com o pé, ela não demora um segundo, ela vem e tem que ficar colada. Quanto mais você joga, se brincar, ela segura e se agarra. Emã aqui representa uma comunidade que basicamente tem uma descrição ou uma descrição que não parece tão positiva de Deus, no sentido de que ele parece realmente que está oprimindo, ele parece que é distante, ele parece que está realmente pisando forte ali, está calado, mas ele está dizendo, eu não sou tolo para achar que existe outra fonte que pode mudar o quadro da minha vida. Ele sabe que ele não é bobo para deixar de recorrer ao único que pode realmente mudar a sua situação. Então ele vai insistir, mesmo quando Deus está calado, eu não vou ficar calado, eu vou dizer, porque se eu tenho que falar, eu preciso falar a quem de direito. Eu tenho que falar a fonte de vida. Se eu estou na sepultura, quem pode me tirar da sepultura? E ele até apela de uma forma interessante, ele diz o seguinte, ele vai dizer, ora, por acaso os mortos podem fazer alguma coisa? O Senhor não tem nada, se já morreu, acabou ali, o Senhor não tem como fazer. Então ele está dizendo, não deixa eu chegar àquele estado, venha ao meu socorro. Essa é uma lição que a gente precisa. Mas olha o verso 14 comigo, depois eu dou as partes. Ocultas de mim o rosto. Essa expressãozinha parece boba, né? Ocultas o rosto de mim. Mas se tem uma coisa desesperadora, é quando Deus se mostra abscônditos. Quando Ele se esconde, tem salmo que diz até os animais, esconde o rosto deles e eles morrem. Deixe-me entrar numa parte teológica, mas um pouquinho linguística, só para você poder me acompanhar nos pensamentos. Um pouquinho só, eu não vou abusar. As pessoas se enganam muito com o estudo de vocabulário, tá? As pessoas se enganam muito, acham que uma palavra significa alguma coisa em isolação. Palavra isolação significa nada. Palavra, contexto, e esse contexto, ele é muito mais abrangente do que o que a gente pensa. É necessário situar, então é muito fácil pegar uma palavra e dizer, a palavra agape fala de amor incondicional. Olha como é bonito, né? Soa muito bonito quando a gente fala de vocábulos, né? A palavra agape é amor de Deus, é agape, amor incondicional. Aí a gente abre a Bíblia na Septuaginta e tem um estupro, que a palavra agape apareceu. Diga, onde que esse amor incondicional, pelo amor de Deus? É muito fácil criar vocábulos, as pessoas se apaixonam por vocábulos, e a maneira, às vezes, da pessoa aparecer é nesse encanto, mas é muito difícil, a palavra é muito mais abrangente. Por exemplo, essa palavrinha que aparece 3 vezes nesse salmo, aparece 17 vezes no livro dos Salmos, é uma das imensas palavras que tem um significado tão grande. Está em inglês por causa do meu programa de Bíblia, né? Muito mais rápido,
eu clicar lá. Mas secretamente, observa lá, velado, escondido, coberto, encoberto. Olha o tanto de significado. Para cada listinha dessa, uma palavra vai ter um âmago gigante de significado. Então a gente tem que entender que às vezes a palavra nem aparece, mas o conceito de trevas e de ocultação está lá também. Essa é uma das palavras. Outra palavra para trevas, e aparece vastamente. Olha como é no hebraico, viu? A palavra trevas. Então, olha, trevas significa isso. Quem é que pode dizer o que trevas significa? Olha a situação, quantas palavras em hebraico, a palavra trevas é traduzido, tem todos os tipos. Uma delas que a gente está acostumado é essa aqui, mas a que a gente acabou de ver aqui, trevas, olha a quantidade de palavras que fala. Então eu não estou interessado tanto em palavras, mas eu quero ver quando a palavra trevas é aplicada para alguém que eu confesso, que eu olhei e eu fui atrás, porque ele diz claramente, o Senhor oculta-se, o Senhor se esconde de mim, e quando o Senhor se esconde de mim, o que é que acontece? Eu fico desesperado, olha o que ele diz, eu ando aflito, eu estou pronto quase para morrer, verso 15, só porque Deus ocultou o rosto. Aí então, eu vou puxar, não vou poder demorar, só para que alguns textos façam sentido na nossa cabeça. Existem muitos, eu quero dizer que eu fui olhar, existem muitos que se referem a Deus. Mas eu quero começar com o texto do Novo Testamento, quando Paulo diz o seguinte: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Só interessa essa frase. Luz inacessível, não dá para encontrar, ele parece, de alguma forma, necessariamente tem que ser alguém separado da criação. A gente chama isso de transcendência de Deus. Deus é distante, ele é separado, ele não se envolve com a criação. Por alguma razão, ele sempre se revela a nós de alguma forma misteriosa. Nós não conseguimos captar tudo dele, nem dá para captar, e ele diz a Moisés: tu não podes ver o meu rosto e continuar vivo, Moisés. Quando Moisés pede para ver a glória dele. Mas Deus, de alguma forma, por alguma razão, ele quando se manifesta e se revela ao povo, olha aí, o verso seguinte, a Salomão, olha o que Salomão disse de Deus, e ele diz que Deus disse a ele, olha o que ele diz aí em 1 Reis 8:12, dá para ler daí? Então nuvens e escuridão o rodeiam, nuvens e escuridão o rodeiam, mas lá em cima, ó, então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em... A palavra trevas para a gente tem uma conotação maligna. Porque é um dos significados da palavra trevas. Algo maligno. Mas nesse caso está falando de alguma maneira do distanciamento de Deus. Eu não consigo contemplá-lo pura e simplesmente, tem algo que o cerca, e o cerca por obrigação. Então Salomão usa a palavra trevas espensas. Algumas versões vão dizer nuvens escuras, mas nuvem escura é muito fraco para aquilo que Salomão quer dizer. A ideia é exatamente de que aquela luz que Deus está, ela é inacessível para nós. Não tem como eu abordar e simplesmente conseguir chegar lá, transpondo essas trevas. Tem algo que separa ele de nós, e isso tem a ver com quem ele é e quem nós somos. Você está me acompanhando? Você está comigo? Pode ser que eu esteja falando grego ou hebraico. Mas eu acredito que você está me acompanhando. A maneira como Deus então vai se revelar, olha aí o Salmo 97. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Ele está querendo dizer simplesmente isso. Ele não é facilmente acessível como a gente quer. E mesmo quando ele se revela a nós, ele tem que se revelar, porque nós não podemos captar. Sempre chega embaçado. Sabe por quê? Todas essas referências vão bater na tecla. Nós somos finitos. E por sermos finitos, nós temos um estado que a gente não pode suplantar.
Quando a gente quer controlar as coisas que não competem a nós, é por isso que a ansiedade toma de conta, porque a gente quer exercer uma tarefa que não é nossa, a gente quer saber o amanhã a todo custo, a gente quer saber como controlar e mudar as pessoas, a gente não consegue mudar ninguém, a gente gosta de muita coisa, mas não cabe a nós. A gente não sabe nem explicar por que a gente sofre muitas vezes, ou a maioria das vezes, por que as pessoas sofrem. Então, esse aspecto aí, e o último que eu quero ler, aí de 2 Samuel 22:12, ele diz, por pavilhão pôs ao redor de si, falando de Deus, o que é que ele colocou ao seu redor? Trevas. Trevas. Então, só para resumir, porque eu sei que o tempo vai passando, eu fiz algumas observações para a gente poder entender e fazer um desfecho. Não dá para eu fazer tudo, mas eu fiz o seguinte, eu tentei escrever um pouco mais do que o que eu vou falar, porque quando for postado na internet, vai ser postado com uma cópia em PDF, e você vai ter acesso às informações e detalhes, e você pode depois mastigar lá alguns desses detalhes teológicos. Mas vamos lá. Todas essas passagens falam de um modo de revelação pelo qual Deus decidiu se mostrar a nós. É assim que Ele quer se mostrar a você, viu, irmão Pedro? Não é tão fácil assim, não. Não é como você pega o seu WhatsApp e sai lá com o dedinho. Não é assim, não. Ele quer se mostrar, mas Ele sempre apresenta misterioso. Moisés quer vê-lo, ele disse, você não pode me ver. Mas deixa eu ver só uma pontinha. Ele tem que colocar Moisés na fenda de uma rocha, ainda tem que cobrir Moisés, e quando ele se distancia misteriosamente, ele não mostra, não consegue mostrar, e nem pode, não tem condições de Moisés conseguir continuar vivo se visse alguma coisa, mas ele revela quem ele é pela sua identidade, o único Deus, Criador e único soberano sobre a terra. A identidade dele tem um nome. Qual é o nome dele? A gente não sabe como pronunciar. Yahweh, Yehová. A portuguesana a gente diz Jeová, aí é bem aportuguesado mesmo, até dói, Jeová. Mas o seu nome, o grande eu sou, o seu nome fala muito. E ele dá a Moisés só um pedacinho dessa revelação, porque quando ele escolhe se revelar a nós, ele escolheu cercar-se, porque ele é totalmente transcendente. Já já eu falo da imanência, já, na relação pessoal de Deus com a sua criação. Ele se relaciona sempre nesses dois polos, ele é transcendente, e toda coisa má que acontece, ele nunca se envolve pessoalmente. Já parou para pensar nisso? Eu pensei em trazer uma das ilustrações do livro, que eu fiz tão bonita, gastei uns 2 dias para pensar, mas eu decidi deixar para você comprar o livro, né? Eu prefiro deixar que você compre o livro, você vai ver. Mas eu mostro como ele se relaciona com o mal. Ele nunca se relaciona com o mal no sentido pessoal, é sempre transcendente. Ele é sempre uma causa remota, nunca uma causa próxima, e nunca ele vai realmente ser uma causa próxima de qualquer coisa dessa. Tudo isso que está acontecendo de mal aqui, se você prestar atenção, muito simples, acontece só por causa de uma coisinha só que ele fez. Foi só uma decisão que ele tomou. Diz aí para mim, qual foi a decisão que Yahweh tomou, que deixou esse coitado cair no buraco? Diz para mim, verso 14. Ele resolveu recuar-se e deixar a nuvem escura e ocultar a sua face. Só basta que ele recue e tudo fica escuro ao nosso redor. Tudo se apaga. É por isso que muitos salmistas, quando vão clamar a Deus, diz: não vires e não oculte a tua face de mim, Senhor. Não volta as tuas costas. A língua grega usa a palavra voltar a face, tornar a face. O hebraico realmente é mais pesado, é muito mais pesado. Basta isso. Então, para que toda essa desgraça da cova, tudo isso que ele está vivendo acontecesse, Deus não precisava mover uma pedra. Ele só precisava simplesmente decidir dar um passo na sua transcendência e deixar que as nuvens que separam nós dele aumentassem, e então ele oculto, todas as coisas desandam. Então é aí que a gente vai encontrar que em todas essas passagens, todas elas,
nós vamos perceber claramente que, uma a uma, essas passagens indubitavelmente mostram que Deus nunca contrasta em nenhum momento a sua ocultação com revelação. Não é nada disso. Quando Ele se revela, então as coisas ocultas somem. Quando as coisas ocultas chegam, não é nada disso não. Não tem esse contraste. E eu coloquei aqui só para resumir, não vai dar para eu poder continuar, mas você vai perceber que Deus chega desta forma em sua revelação para deixar claro o modo como o homem deve abordá-lo. Como é que a gente deve abordar a Deus? Olha aí, a glória dele e sua santidade tornam-se visíveis desta forma. Como que a glória dele e a sua santidade se torna visível assim? Nós nunca vamos poder ter esse acesso que a gente quer, da maneira como a gente quer aqui. Agora nós temos um mediador completo, que alguém pode chegar para ele e dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. E esse mediador vai dizer o quê? Você não entende ainda uma coisa tão básica, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Opa, peraí, Jesus está dizendo que Ele é o Pai? Não. Ele está dizendo o seguinte: o Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai, o Pai e o Filho habitam no Espírito, o Espírito habita no Filho e habita no Pai. É por isso que a gente chama isso de pericoresis. Uma pessoa da Trindade habita na outra. Quem me vê a mim, vê o Pai. Pastor, chegar lá no céu, nós vamos ver o Pai. Nós vamos ver o Pai. Na sua transcendência, nunca, jamais vamos conseguir ter acesso à luz inacessível. Mas nós não podemos esquecer que um habita o outro. Quem é que a gente vai ser recebido? Quem é que vai nos receber lá? É o Senhor Jesus Cristo. E quanto mais contemplarmos o Filho e nele nos satisfazermos, dizia Jonathan Edwards, Agostinho, e hoje é John Piper. E agora é Roque Albuquerque. Deus vai se deleitar em nós, porque a gente vai deleitar-se na pessoa do seu Filho. E aí, o homem não pode penetrar através das nuvens e da escuridão para chegar a Deus, mas eu preciso ouvir com respeito, e eu preciso abordá-lo em fé, mesmo que as coisas não estejam no controle. Aí eu vou ter que puxar, não tem mais como eu continuar expondo tudo, mas você vai ver que tem um ponto que é perigoso, e é o do Salmo, é quando essa ocultação, ela parece ser um julgamento. Aí a coisa pega, e pega total. Olha aí o que diz esse texto de Isaías 54, 7 e 8. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Quem está falando aqui é Deus. Escondi de ti a minha, por um momento. E o que é que acontece? Quando ele esconde, aí a gente fica aflito. Aí a coisa fica, mas quando ele se revela, quando Deus absconto resolve trazer o Deus revelatus, e ele quer revelar para nós, e assim a gente vai abordá-lo, olha o que acontece, olha o que ele diz: com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Deus Redentor. Isso está em Isaías, mas isso não está aqui no Salmo 88. Eu vou deixar você ler o restante depois. É uma boa desculpa para eu poder garantir que você vai ler o livro. Mas vamos lá, vamos seguir. Deixe-me fazer algumas observações aqui. Olha a estrutura como é bem simples do Salmo. Ele marca para nós esse Salmo dividido claramente em 4 partes. Versículo 1 e 2, a palavra clamar. A expressão clamar é o que divide. Ele começa no verso 1 dizendo: de dia e noite clamo diante de ti. E ele volta a repetir a mesma coisa no verso, lá em cima, no verso 9. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti. É outra estrutura. Verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti. Olha como é fácil você captar a estrutura. Eu então só estou dando uma pista porque eu quero agora tirar lições. O tempo passou e eu vou encerrar.
mas eu quero só tirar lições e você pode ler depois todas as referências que eu coloquei com mais detalhes e fica só na vontade, porque não dá para expor tudo. Eu extraí daqui 4 lições. 4 lições, são lições básicas, que vai mexer com esse salmo, porque o que é que a gente faz com um salmo assim? Eu não posso ignorá-lo. Mas o que é que eu faço? Diante de tudo que a gente vê aqui, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse salmo não foi o que ele escreve aqui, mas é o título que está lá em cima. Se você olhar as suas versões, vai estar uma coisa assim que foi dada pelas impressoras, colocaram Lamentação de um Atribulado. Não achei lá um título, Lamentação de um Atribulado, né? Eu acho que não é esse o ponto do salmo. O salmo para mim é a perseverança de um atribulado. Para mim, a perseverança é o foco desse salmo. Mas tem miudinho assim, tem assim, ó, cântico. Cântico. Salmos dos filhos de Corá. Corá, Números 16, é o mesmo que a gente chama de Coré. Vocês lembram da história de Coré? Todo mundo que assistiu a novela na Record sabe o que aconteceu com Coré. Ei, a novela foi muito boa. Pensa na novela boa. Mas vamos aqui. Aquele cara, ele morreu na sua rebelião contra Moisés, por conseguinte contra Deus, obstinado, ele morre. E ele é cotado geração daquele levita, Coré. O que é que isso diz para nós? O que é que diz isso para nós? O cara é descendente de um elemento que é um 0 à esquerda. Enquanto facilmente Coré abdicou da sua submissão a Deus, por nenhuma razão plausível. Os descendentes dele são cotados, Etan, esse rapaz aqui, eles são músicos, compositores admirados, e esse Emã, ele está entre os mais sábios de Salomão. Na sua sabedoria, ele sabe quem pode fazer a diferença claramente. Quem é que pode fazer a diferença? Então ele sabe, aí o que é que ele faz? A primeira lição. A fé repousa nas nossas convicções da verdade bíblica. Olha, se você colocar a sua fé em sensações, em coisa sensorial, só essa coisa sensorial, assim. Eu falei sensorial porque eu misturei sensação com o que eu sinto, né? É bom demais um louvor, vai pulando, e eu vi, é bom demais. Se eu não me arrupiar na pregação, ela não vale nada, ela não prestou. Se a música não me fizer uma coisa, ela não vale nada. É muito fácil a gente gostar dessas coisas. E somos seres emotivos. Eu não vou jogar pedra aqui, não. Eu só estou dizendo é que na hora que a coisa apertar, aonde é que a sua fé repousa? A verdade é algo sólido. Não é algo abstrato, assim só, metafísico e pronto, é onde está. Ela é sólida. E a fé precisa repousar nessas convicções. É por isso que ele diz, ó Senhor, Deus da minha salvação. Ó Senhor, eu estou diante de Ti, não importa se eu me encontro no abismo, não me importa se eu encontro na cova, se eu estou à beira do precipício sacudindo e não tem ninguém para me socorrer, Ele está dizendo, o que eu sei é que o Senhor é o meu Deus, essa é uma verdade sólida. É essa convicção que a gente precisa ter. Segunda lição grande para nós aqui, essa é a mais difícil. A fé envolve, sim, abraçar coisas negativas. É muito bom quando as coisas estão boas, está tudo correndo no controle, aí como é que eu não creio? É fácil demais. Eu chamo isso aí de soberania problemática. É preciso ter fé diante da prosperidade. Vocês sabem que a prosperidade é algo que qualquer pessoa normal vai querer. Quem é aqui que não quer? É preciso fé, porque se eu não tiver fé na prosperidade, eu posso me ensoberbecer. Eu posso me ensoberbecer.
sair pisando as pessoas, com revanchismo. Eu preciso de fé para ser próspero. Se você quer ser próspero, você tem uma grande necessidade de ter fé. Mas eu preciso de muito mais fé diante das coisas ruins. Porque é ali aonde eu tranco os dentes às vezes e me revolto contra Deus. E quando eu leio esse salmo, eu pulo desse salmo e vou para um que me agrada, porque esse salmo aqui não dá para mim. E esse salmista aqui, ele está querendo que você não saia dele. Ele quer que você fique aqui, ó. Fica nele aqui. Não vá buscar respostas fáceis, porque a vida nem sempre tem respostas fáceis. E a vida nem sempre é cheia de coisas boas. Eu preciso ter fé diante de coisas boas, é verdade. Mas muito mais quando as coisas saem do meu controle. Muito mais quando a gente recebe um diagnóstico que há um risco. E que a gente se cuidava, e que a gente tomava cuidado, e a gente agora tem uma coisa que a gente não controla. É ali que eu preciso de mais fé. Porque é ali que se Deus disser não, você não vai ser curado, não dê o tratamento. Imagina quando o médico chega para nós e vai dar aquela notícia e dizer assim, ó, não deu, a gente fez tudo que a medicina podia. E leva para casa, e aí, cadê a fé? É isso que eu estou dizendo. Esse salmo nos ensina que a fé não somente repousa sobre essa convicção bíblica verdadeira, mas essa fé também envolve abraçar coisas negativas, que a gente às vezes quer se livrar de todo jeito, está amarrado, está repreendido, show, sai para lá, o que quer que seja, quando na verdade a gente entra em depressão, porque orou, pediu, e aí porque não veio a resposta que a gente queria, a gente vai querer voltar-se contra esse Deus. Esse salmista diz para você, não existe outra fonte. O ateísmo não resolve, o agnosticismo não resolve, a rejeição dele não resolve. Se tem alguém que pode mudar o quadro da minha vida, da sua vida, é Ele, esse o Senhor. Então esse salmo nos ensina que às vezes sim, você está com um problema, às vezes Ele quer que você passe como William Cowper. Ele morreu em depressão, ele poderia dizer, não tem jeito não, que eu já orei, as pessoas julgavam, podiam dizer, menos John Newton. Ele diz, Deus colocou você nessas circunstâncias, eu acredito, para ajudar gerações de pessoas. E olha o que acontece. A esposa do Jaime Kemp, como é o nome dela? Judith Kemp. Ela sofreu depressão sem nenhuma razão. Ela disse que não entendia naquele livro, até a Adriana leu para mim. Ela disse que eu não ia ler, se ela me desse, eu não ia ler, mas ela leu para mim aquele livro. A dona Judith, ela diz, ela não sabe porque ela olhava tudo, família boa, marido excelente, filhos bons, circunstâncias boas, e ela tentava achar por que essa depressão cerca. E ela nunca achou resposta, mas ela decidiu escrever um livro. E ela, só quando ela estava escrevendo o livro, ela achou por que a depressão. Ela diz, é para que eu ajude outras pessoas na mesma circunstância. E ela nunca disse se saiu ou não, mas continua firme até a última notícia que a gente tem. Então a fé, nesse salmista aqui, essa fé dele, é uma fé que fala honestamente a Deus. Está prestando atenção como ele é? Ele sabe que Deus conhece o coração, não adianta a gente fingir. Não adianta a gente vir com aqueles vocabulários divididamente, né, que a gente acha assim, quem sou eu para estar falando com o Senhor, mas achando que Ele não está vendo os pensamentos, as manobras. Eu não sei, eu acho que não acontece com vocês, só acontece comigo. Eu até acho difícil acontecer com vocês, mas comigo parece uma coisa, quando eu fecho o olho para orar, eu digo, Senhor, se o Senhor quiser que eu compre aquele carro, na hora que eu digo aquele carro, eu já estou pensando, eu vou vender esse, eu vou botar para aplicar, aí o Senhor se agradar, vai dois, parece duas pessoas orando. Tem hora que eu paro e peraí, são duas pessoas, tem que ser só uma orando, né? Um lado eu estou dizendo, Senhor, eu quero a tua vontade, aí eu já estou pensando como é que eu vou vender, quanto eu vou ganhar, qual é o lucro que eu vou ter, qual é a cor, qual é o carro. E enquanto eu vou orando paralelo aqui, parece duas pessoas,
isso só acontece comigo, né? Esse salmista aqui, ele é altamente honesto, porque ele sabe que Deus vê o coração. O que ele também nos ensina é, Deus pode até ficar calado, mas eu vou falar. Mas eu vou falar a quem de direito. Eu vou falar a quem pode mudar o meu quadro. Eu vou me queixar diante dele, sim. Eu vou dizer a situação como eu me sinto. Mas eu não abro mão de crer na fonte da vida. Eu não abro mão de crer nesse Senhor. A nossa fé cresce demais em meio ao sofrimento. Eu nem queria passar muito, mas a fé cresce e aumenta. Não só eu abraço, mas eu sou mais maduro quando eu encaro as coisas assim. Por essa lente, por essa ótica. Eu conheço pouca coisa de vocês. Eu sei do que nós temos encarado. O salmo começa com o Senhor. Termina aqui com trevas. Não tem resposta fácil. Mas foi esse salmo aqui que eu cheguei para a Adriana e eu botei lá. Eu joguei no colo dela. Deixei ali para quando ela abrisse, ela pudesse ver. Não tem nada fácil aqui. Mas ele sabe exatamente o ponto. Ainda que ele me rejeite. Ainda que ele me desampare. Seja essa a minha sensação. Não quer dizer que está desamparado ou não, porque ele habita em luz inacessível. Eu não sei, até a vontade dele acontecer, eu não sei qual é. Mas ainda que eu ache que eu estou desamparado, ainda que eu ache que ele está calado, eu vou insistir em continuar crendo, porque ele é a única fonte que eu preciso. Amém? Ele é a sua única fonte, meu irmão. Não adianta se iludir e achar que tem esperança em qualquer outro lugar. Desistir não resolve o teu problema. Virar ateu não resolve o teu problema. Fingir que não acontece não resolve o teu problema. Se tem alguém que tem o direito, e se vai falar, fale a quem de direito. Fale a Yahweh, ao Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de encerrar esse ciclo aqui agora, com a oportunidade de trazer a meditação na Tua Palavra. Uma noite escura da alma, muitos de nós nos encontramos assim. Mas pedimos que o Senhor venha e rompa a escuridão que cerca muitas vidas aqui hoje. Responda todas as dúvidas, todas as questões que estão aí no coração guardadas. O Senhor conhece os nossos corações. E arranca-nos, ó Deus, e aqueles que estão abatidos, arranca-os, traze-os para cima, levanta-os, ó Deus, tira-os da beira do abismo, volta-nos para Ti. Mas o fato é que nós queremos continuar perseverando na fé em um Senhor, o único que pode resolver a nossa aflição, trazer-nos vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém.